Olá pessoal, a nossa monitoria é sobre dorso e nuca e basicamente vocês vão precisar saber os músculos que compreendem essa região. Além disso, vocês vão precisar saber qual a inervação que determinado músculo recebe, a ação que ele realiza e qual a sua fixação proximal e distal, ou seja, onde esse músculo inicia e onde ele termina em determinado osso ou determinada musculatura. Eu recomendo que vocês, antes de assistirem essa monitoria, deem uma olhadinha nas ações. Então, por exemplo, o que é uma extensão do membro superior, o que é uma adução, uma abdução, para vocês não ficarem muito perdidos. Antes da gente começar a ver todas as camadas dos músculos propriamente dita, a gente precisa dar uma olhada na estratigrafia do dorso. Então, a primeira camada que a gente vai ter no dorso e na nuca, que é a camada mais superficial, é uma pele. Depois a gente vai ter a face superficial, também chamada de tela subcutânea, que é basicamente composta por gordura. Depois a gente vai ter uma face profunda, também chamada de fáscia muscular, então ela está revestindo todas aquelas camadas de músculos que a gente vai começar a ver. Essa camada ela está fixada aos processos espinhosos das nossas vértebras, na linha superior do nosso osso occipital e na crista ilíaca. E depois a gente vai ter como camada mais profunda os músculos do dorso, né, os músculos da nossa nuca também, que vão realizar extensão do tronco, inclinação lateral e rotação basicamente. Mas a gente vai ver que vai ter músculos que vão realizar outras ações. Bom, aquela última camada que eu mostrei para vocês, que é composta basicamente pelos músculos, ela vai ter subdivisões. Então, as camadas musculares elas vão ter 3 planos, basicamente. O primeiro plano é o plano superficial e ela é formada pelo trapézio e pelo latíssimo do dorso. O segundo plano é o plano intermediário e ele é formado pelo levantador da escápula, pelos romboides maior e menor e pelos serráteis posteriores, superior e inferior. O terceiro plano é o chamado plano profundo e a gente vai ter 3 subcamadas pós-vertebrais. A primeira é a mais superficial, em que a gente vai ter o ilho costal, o longuíssimo e o espinal, além dos esplênios da cabeça e do pescoço. Nós vamos ter, na outra camada, os intermediários, que é composta pelos rotadores, os multífidos, o semiespinal e os suboccipitais, e os pós-vertebrais profundos, que é composto pelos levantadores das costelas, os interespinais e os intertransversários, tá? É muita subdivisãozinha para saber, então eu preferi fazer esse slide para que vocês tenham um norte assim. E a gente vai começar agora em cada slide ver um pouquinho sobre o músculo, então ver qual a ação que ele realiza, ver por qual nervo ele vai ser inervado e onde é que é a fixação proximal e distal dele. E para isso é importante vocês saberem também os ossos, né? As partes de cada osso que está compondo o membro superior para vocês não se perderem onde é que está a fixação de cada músculo. Bom, o primeiro plano superficial, como eu falei para vocês, ele vai ser composto pelo trapézio e pelo latíssimo do dorso e a gente vai ver cada um deles. O primeiro é o trapézio. Então, vocês podem ver que ele é um músculo bem grande e abrangente no nosso dorso. Ele fixa o cíngulo do membro superior, ou seja, vocês vão ver que o cíngulo do membro superior, a gente tem o húmero, a clavícula, a escápula, e ele vai fixar esse cíngulo do membro superior ao crânio, né? Vocês podem ver que ele tem aqui, ele está na borda superior do nosso osso occipital. E ele vai fixar, então, o membro superior ao crânio e a nossa coluna vertebral. E vai ajudar a suspender todo o nosso membro superior. Ele é inervado pelo 11º par dos nervos cranianos, o chamado acessório, e pelos nervos espinais C3 e C4. A ação desse músculo é abaixar, elevar e enquadrar os nossos ombros, tá? Os nossos ombros eles vão ser abaixados a partir das fibras inferiores, que são essas aqui. Então, vocês vão ver que o trapézio ele tem fibras inferiores, fibras superiores e fibras transversais. As fibras inferiores, que são as fibras descendentes, elas vão abaixar o nosso ombro.
As fibras superiores, também chamadas de fibras ascendentes, vão elevar os nossos ombros, e as fibras transversais, que são essas daqui, elas vão enquadrar o nosso ombro. Além disso, como ele está preso aqui na escápula, ele vai conseguir fazer a rotação da escápula a partir da abdução do nosso membro superior em um ângulo maior de 90 graus. Então, quando a gente faz a abdução, ou seja, entre aspas, a abertura dos nossos braços e do nosso antebraço a um ângulo superior a 90 graus, a gente vai rotacionar a escápula e vai conseguir fazer essa abertura justamente por conta do funcionamento do músculo trapézio. Origem dele, tá? Então, a fixação proximal é na linha média da coluna vertebral. Então, ele está fixado, aqui vocês podem ver uma aponeurose, tá? E ele se fixa na coluna vertebral. A inserção dele vai ser na espinha da escápula, então aqui vocês podem ver uma dessas inserções, das fixações distais desse músculo, o acrômio, que aqui a gente não consegue enxergar, e a clavícula, tá? Que a gente também não consegue enxergar aqui. Bom, aqui eu trouxe de um atlas uma fotografia do músculo trapézio em um cadáver. Vocês podem ver que ele é bem grande, com as fibras inferiores, as fibras transversas ou transversais e as fibras superiores, chegando até na nossa região occipital e fazendo essa elevação, o abaixamento ou simplesmente a composição do nosso ombro. E quando esse músculo tem algum problema, por exemplo, a gente tem algum problema na inervação desse músculo, a gente vai ter o que chama de síndrome do ombro caído. Então, o nosso ombro está caído porque o trapézio não está funcionando. O latíssimo do dorso, ele também é um músculo gigante, que corresponde à camada mais superficial dos músculos do dorso. Ele tem uma ação direta na articulação do nosso ombro, porque ele vai pegar, essas fibras deles vão vir até aqui, tá? E ele tem uma ação indireta sobre o símbolo do membro superior, que a gente já tinha conversado lá no trapézio. Então, com a clavícula, a escápula. Ele vai ser inervado pelo nervo tóraco-dorsal, C6, C7 e C8. A ação dele é a adução, ou seja, entre aspas, o fechamento, né? A extensão e a rotação medial do nosso braço, né? Porque ele tem uma fixação que vai pegar a articulação do ombro e o húmero. A fixação proximal dele está nos processos espinhosos, então nesses processos espinhosos é que a gente consegue ver até uma aponeurose do músculo, entre T6 até T12, tá? Nessas vértebras torácicas. Na fáscia tóraco-lombar, então nessa face aqui, nessa aponeurose, na crista ilíaca lá embaixo e nas costelas, então aqui a gente vai ter ele pegando as costelas, da 9ª costela até a 12ª costela. E uma fixação distal, como eu já havia falado para vocês, aqui a gente não consegue ver muito bem, mas essa fixação vai se dar no assoalho do sulco intertubercular do húmero, promovendo essa ação direta sobre a articulação do ombro. Então aqui a gente consegue ver o latíssimo do dorso. Ele é bem grande, também é chamado de grande dorsal, o latíssimo do dorso, e aqui a gente consegue ver as fixações dele nos processos espinhosos, naquela fáscia do músculo e no húmero, né? Agindo na articulação do nosso ombro. O plano intermediário, então. O plano intermediário ele é formado pelos romboides maior e menor. Aqui a gente consegue ver o romboide maior e embaixo dele, né, nessa imagem também, o romboide maior. Ele vai inclinar a coluna para um lado. Quando a gente inclina a nossa coluna para um lado, por exemplo, a gente vai fazer uma contração desse músculo e inclinar o nosso corpo para a esquerda, por exemplo, nessa imagem. Quando a gente faz essa inclinação, as nossas vértebras, que eles estão fixados, elas vão para o lado oposto. Eles são inervados pelo nervo dorsal escapular e tem uma ação de enquadrar a nossa escápula. Então, eles vão, na verdade, puxar
os nossos ombros. A fixação proximal deles, ela diferencia, né, tanto a proximal quanto a distal, do romboide menor para o romboide maior. O romboide menor, a fixação distal dele, essa fixação aqui, é no ligamento nucal e nos processos espinhosos das vértebras C7 e T1. O maior, ele vai estar fixado mais abaixo nos processos espinhosos das vértebras T2 e T5. Então, é uma sequência. Quando um termina, o outro já começa na próxima vértebra. A fixação distal deles, que é essa daqui, no menor é a extremidade medial da espinha da nossa escápula. A espinha aqui, ó. E o maior é na margem medial, então aqui margem lateral, margem medial, é na margem medial da nossa escápula, a partir do nível da espinha. Então, abaixo da espinha, porque na espinha é onde o menor se insere, abaixo da espinha, até o ângulo inferior da nossa escápula, a gente vai ter a fixação distal do romboide maior. Então, aqui a gente consegue ver nessa imagem só o romboide maior, tá? Até porque a gente não teve o trapézio, o músculo trapézio seccionado, então a gente só consegue ver o romboide maior. E um problema que é ocasionado em função desses músculos não estarem funcionando é exatamente a escoliose, porque lembra que eles puxam o nosso ombro. Então, se esses músculos romboide maior e o menor não estiverem funcionando direitinho, a gente vai acabar tendo escoliose. Outros músculos da camada intermediária são os serráteis posteriores, tanto o superior quanto o inferior. Eles são inervados pelos nervos intercostais, de T1 até T12. A função deles é uma função proprioceptiva, então uma função, digamos, de equilíbrio mesmo, e na nossa ventilação. Então, esses músculos, eles auxiliam tanto na nossa inspiração quanto na nossa expiração, tá? O superior, então o serrátil posterior superior, ele vai elevar as nossas costelas. Como ele eleva as nossas costelas, ele auxilia mais na nossa inspiração, que é quando o nosso pulmão vai inflar e a gente precisa que as costelas elas fiquem elevadas para conseguir compartimentalizar os nossos pulmões que estão com maior quantidade de ar. E o inferior, ele vai deprimir as nossas costelas. Então, eles vão agir mais na expiração, em que as costelas elas vão abaixar e, com isso, o nosso ar do pulmão vai conseguir sair e a gente vai conseguir realizar a expiração. Vocês vão ver mais para frente, principalmente em Anatomia 2, quando vocês estudarem as regiões do mediastino e vocês estudarem pulmões, enfim, que esses músculos, na verdade, eles não estão auxiliando efetivamente na nossa inspiração e expiração. Porque, na verdade, o principal músculo da inspiração é o diafragma. Ele que vai realizar a inspiração e a gente vai ter também alguns músculos que estão auxiliando menos um pouquinho, que são os intercostais, internos e externos. E a expiração, na verdade, não é algo ativo, né? A nossa expiração é algo que acontece passivamente. Então, a expiração não necessariamente necessita de um músculo. Então, quando, na verdade, que esses músculos vão estar agindo, auxiliando na nossa ventilação? Quando a gente não está conseguindo ventilar direito. Então, quando a nossa inspiração precisa ser forçada ou a expiração forçada, esses músculos, digamos, acessórios, vão auxiliar na nossa ventilação. Porque normalmente eles não precisam ser acionados, tá? Eles não vão estar agindo ali. A fixação proximal entre eles, entre o superior e o inferior, muda um pouquinho. Então, o superior ele vai ter uma fixação proximal nos processos espinhosos das vértebras de C7 até T4. E o inferior, ele vai ter uma fixação nos processos espinhosos da vértebra de T11 até L2. A fixação distal, então essa fixação distal aqui deles, do superior é entre a segunda e a quinta costela, e do inferior ele vai ter uma fixação nas 4 últimas costelas. Aqui eu trouxe um caso que esse paciente aqui, lembra que eu falei para vocês que normalmente esses músculos eles não vão ser utilizados quando a gente está ventilando, inspirando ou expirando.
Só quando a gente tem alguma patologia, ou a gente não está conseguindo, que vai fazer com que a gente não consiga ventilar direito, que eles vão ser acionados. Então, nessa fotografia aqui, vocês veem um paciente com DPOC, então uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente, ele está descompensado, então a doença dele, ela não está controlada e provavelmente ele vai ter uma internação hospitalar. Esses pacientes são chamados sopradores róseos, porque eles vão ficar com as bochechas bem coradas, porque eles vão ter que estar ventilando e não conseguem ventilar, né? Normalmente o paciente com DPOC, ele não consegue expirar, então ele não consegue soltar o ar que está dentro dos pulmões dele. Provavelmente esse paciente está com uma embolia pulmonar e vai ser hospitalizado. Então, vocês podem ver que músculos, né? É um paciente bem magrinho, com as bochechas rosadas, e os músculos vão estar mais salientes. A gente consegue ver esses músculos, até, por exemplo, os serráteis anteriores, tá? E os serráteis posteriores, que aqui a gente não consegue ver porque ele não está de costas, tanto inferior quanto superior vão estar mais à mostra, porque esse paciente ele está precisando utilizar os músculos acessórios, porque ele não está conseguindo ter uma ventilação eficiente, tá? Então, é só como exemplo para vocês saberem dessa ação dos músculos. Além disso, na camada ainda intermédia, né? A gente já passou pela camada mais superficial e estamos ainda na intermédia, a gente vai ter o levantador da escápula. Então, aqui a escápula, levantador da escápula. A inervação dele vai se dar pelo nervo dorsal da escápula. A ação dele vai ser uma extensão da cervical, então ele vai conseguir estender a nossa parte cervical das vértebras. A gente vai conseguir inclinar a cabeça lateralmente, fazer uma rotação para o mesmo lado. Então, se a gente contrair o músculo da esquerda e tracionar ele para a esquerda, a nossa cabeça vai para a esquerda também. E, por esse nome, né, levantador da escápula, ele vai elevar as nossas escápulas. Fixação proximal dele é nos tubérculos posteriores dos processos transversos. Então, aqui a gente tem os processos espinhosos das vértebras, ao ladinho os processos transversos, então a fixação proximal é nos tubérculos desses processos transversos da vértebra C1 até a C4. A fixação distal vai ser na margem medial da escápula, superiormente, então aqui a gente tem a raiz da espinha da escápula, superiormente a essa espinha da escápula. Aqui a gente consegue ver o levantador da escápula em um cadáver, e aqui também. O terceiro plano é o plano profundo, tá? Esse plano profundo, como a gente viu lá no início, ele vai ser dividido em 3 subplanos, subcamadas. Então, a gente vai ter a camada superficial, a camada intermediária e uma camada mais profunda. Então, assim, para vocês entenderem, a gente tinha uma camada superficial, uma camada mais intermediária e uma camada profunda. Então, esses músculos, às vezes na prática eu me confundia muito, porque esses músculos estavam em lugares sobrepostos, só que na verdade são camadas. Então, a gente vai ter, por exemplo, na prática, uma secção desses músculos para conseguir mostrar os que estão mais abaixo, tá? Então, o terceiro plano, que é o plano mais profundo, vai ser subdividido em superficial, intermédio e profundo. Esses músculos, no geral, são músculos posturais. Então, por exemplo, quando a gente está de pé, eles auxiliam na nossa postura. Quando a gente está sentado, eles auxiliam na postura do nosso tronco e dos nossos membros superiores. Então, por eles estarem relacionados com a nossa postura, esses músculos vão estar contraídos basicamente durante todo o tempo, porque toda hora a gente está precisando desses músculos para manter a nossa postura. E, no geral, eles são inervados por ramos dorsais dos nervos espinhais. Então, falando sobre os superficiais, a gente vai dividir os superficiais em A e em B. O grupo A é formado pelos eretores da espinha. E, basicamente, a ação deles vai ser extensão
do nosso tronco, a rotação do nosso tronco e a flexão lateral do nosso tronco. Os principais extensores da coluna vertebral e da cabeça são os eretores da espinha, e eles podem atuar de duas formas. Ou eles atuam bilateralmente, então dos dois lados do nosso corpo, do nosso membro superior, fortalecendo o nosso dorso, né, as nossas costas, e tracionando a nossa cabeça posteriormente. Eles podem atuar unilateralmente, então só de um lado do nosso corpo. E daí eles vão curvar a nossa coluna vertebral lateralmente. Então, se a gente for, quando a gente curva a nossa coluna vertebral, por exemplo, para a direita ou para a esquerda, a gente está acionando esses músculos eretores da espinha. Então, o primeiro músculo que compõe os eretores da espinha, no grupo A, é o chamado iliocostal. Esse iliocostal, ele tem uma porção lombar, uma porção torácica e uma porção cervical. Ele vai ter uma origem na crista ilíaca, no nosso sacro e nos processos espinhosos de T11 até L5. Ele vai se inserir nos processos transversos das nossas vértebras cervicais inferiores. Então, aqui está a inserção desses músculos nas últimas 3 vértebras cervicais. O próximo músculo eretor da espinha é o chamado longuíssimo. O longuíssimo ele também tem uma parte torácica, uma parte do pescoço e uma parte da cabeça cervical. Então, ele pega, diferente do músculo iliocostal, ele pega aqui mais em cima, ó. Então, ele vai pegar a nossa cabeça aqui, ó. A origem dele é na fáscia tóraco-lombar, tá? Na verdade, todos os músculos eretores da espinha têm uma origem comum na fáscia tóraco-lombar. Então, esse músculo não é diferente, ele vai se originar da fáscia tóraco-lombar e posterior aos nossos processos transversos dessas mesmas vértebras lombares e vai se inserir nos processos transversos das vértebras torácicas, aqui, nos processos transversos de C6 até C2 e no processo mastoide se inserindo na nossa cabeça. O último eretor da espinha é o chamado espinal. Ele tem também uma região torácica, do pescoço e da cabeça, então ele também vai para a nossa cabeça. Vai ter uma origem dos processos espinhosos de T11, de L2 até T11, e ele vai até o nosso ligamento nucal e no processo espinhoso aqui de C7. Ele vai se inserir nos processos espinhosos de T4 a T8 e no processo espinhoso de C2 até C4. Então, vocês podem ver que dos eretores da espinha, a gente tem, na verdade, na ordem que eu fui citando para vocês, que eu fui mostrando, eles têm uma distribuição de lateral para medial. Então, aqui a gente consegue ver o iliocostal, que foi o primeiro que eu falei, o longuíssimo e o espinal. Então, é de lateral para medial. E aqui a gente consegue ver no cadáver cada um deles. O iliocostal, mais lateralizado, o longuíssimo, no meio, né, entre os dois, o primeiro e o segundo eretor, o primeiro e o terceiro eretores, e o espinal, que é mais medial, ele vai ser mais fininho também. No terceiro plano dos pós-vertebrais superficiais, a gente tem também o grupo B, que são os esplênios. O esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Aqui a gente consegue ver o esplênio da cabeça, ó, ele chega até nessa região aqui da nossa cabeça. Ele vai ser inervado pelos ramos posteriores dos nervos espinais, vai ter uma fixação proximal no ligamento nucal e nos processos espinhosos das vértebras, aqui, de C7 a T6, e a fixação distal é no processo mastoide, e a ação dele vai ser em conjunto com o esplênio do pescoço, ele consegue puxar a nossa cabeça para trás. E, individualmente, ele consegue puxar e rodar a nossa cabeça para o lado,
voltando a nossa face para o mesmo lado. Então, aquilo que eu falei para vocês, se a gente contrair esse músculo do lado esquerdo, a nossa cabeça precisa ir para o lado esquerdo, precisa rotacionar para o mesmo lado. E aqui a gente consegue ver bem esse músculo, ó. O esplênio do pescoço, ó, diferente do esplênio da cabeça, ele já tem uma inserção de T3 a T6, e a fixação distal é nos processos transversos de C1 a C3. E a ação dele é a mesma do esplênio da cabeça, então ele consegue puxar a nossa cabeça e ele consegue rotacionar a nossa cabeça, a nossa face, para o mesmo lado. Ó, aqui a gente consegue ver ele. Ó, aqui a gente consegue ver o esplênio da cabeça e aqui o esplênio do pescoço. A gente não consegue ver tão bem porque a gente não tem a secção desses músculos aqui. Os intermédios, então, a gente vai dividir também em grupo A e em grupo B. Esses aqui a gente tem, basicamente, saber quem são eles, conhecer mais ou menos quem são eles e onde é que eles estão inseridos. Então, a gente tem no grupo A os espinotransversos, que vão ser compostos pelos rotadores. Os rotadores, eles vão se fixar entre o processo espinhoso e o processo transverso. Então, olha só, eles vão dos processos espinhosos até os processos transversos de outras vértebras e eles vão descer 1 a 2 níveis. Então, esse aqui, por exemplo, está descendo um nível, ele pulou uma vértebra, tá? Então, esses rotadores, eles vão fazer a rotação das nossas vértebras, né? Para a gente ter uma mobilidade na nossa coluna vertebral. Então, é do processo espinhoso até o processo transverso, descendo 1 a 2 níveis, que é diferente dos multífidos. Os multífidos, eles têm uma inserção também dos processos espinhosos e vão até os processos transversos, só que eles vão descer mais de 1 ou 2 níveis. Eles podem descer de 2 a 5 níveis, pulando algumas vértebras, e eles vão se inserir no nosso sacro. Então, esses aqui são os multífidos. E, para terminar os espinotransversos, a gente tem o semi-espinal. Ele vai descer, então, mais níveis do que os multífidos. E na cabeça, por exemplo, ele vai da linha nucal superior do nosso osso occipital até os processos transversos cervicais. No pescoço, ele vai ter uma inserção nos processos espinhosos de C3 até C5 e no processo transverso de T1 até C6. E no nosso tórax, nos processos espinhosos de C6 até 12 e vai se inserir daí nos processos transversos de T6 até T12. Nos intermédios B, né, do grupo B, a gente vai ter os suboccipitais. Então, são todos esses músculos aqui, ó. A inervação deles vai se dar pelo nervo dorsal de C1, que na verdade é o chamado nervo suboccipital. Então, o nervo recebe o nome do músculo. E pelos ramos posteriores dos nervos cervicais. A ação desses músculos basicamente é movimentar movimentar os músculos que estão relacionados com extensão e rotação da nossa cabeça. E quando a gente fala dos músculos suboccipitais, a gente precisa ter conhecimento do trígono suboccipital que é formado. Então, aqui vocês, voltando na imagem, vocês conseguem ver que a gente tem 1, 2, 3, 4 músculos formando, né, de cada lado os suboccipitais. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver os 4 de um lado. Então, a gente vai ter aqui o reto posterior menor, o reto posterior maior, o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Quem forma o trígono suboccipital? Então, esse trígono ele é formado pelo reto posterior maior, pelo oblíquo superior e pelo oblíquo inferior. E esse trígono, ele é importante porque ele contém a artéria vertebral e o nervo suboccipital, né, que vai inervar todos esses músculos,
que, como a gente já viu, é um ramo dorsal de C1. E, por último, a gente vai ter o subgrupo dos profundos. Os profundos, eles têm uma função mais proprioceptiva do que movimento, então uma função mais de equilíbrio mesmo, e estrutura e composição, até de postura corporal, e não necessariamente nos movimentos que a gente já viu nos outros. Eles também são músculos inspiratórios, e como eu falei para vocês, eles são mais acessórios do que realmente efetivos, normalmente na nossa inspiração, porque quem faz isso normalmente é o diafragma e os intercostais, em uma menor relevância. Dos profundos, a gente tem 3. Os levantadores das costelas, os interespinais e os intertransversários. Então, aqui a gente consegue ver os levantadores das costelas, tá? Eles vão se originar dos processos transversos, desses processos transversos, ó, das vértebras de C7 até T1 e vão de T1 até T11. Eles vão se inserir, ó, nas nossas costelas. Então, na verdade, eles vão se inserir no tubérculo das nossas costelas, abaixo da vértebra que deu origem. Então, se esse músculo aqui, ele se originou do processo transverso de C7, ele não vai se inserir na costela correspondente a esse nível. Então, é uma costela abaixo, tá? Da vértebra que ele teve origem. E ele vai, na verdade, quando ele contrair, provocar a elevação das costelas. E é por isso que esse músculo, por exemplo, ele é um músculo acessório que pode nos ajudar na ventilação, efetivamente na inspiração, tá? Então, por conta disso, por os nossos pulmões inflarem, eles conseguem elevar as nossas costelas, aumentando, então, o tamanho da cavidade torácica. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver os interespinais, então, entre os processos espinhosos das vértebras, e os intertransversários, ou transversais, que estão entre os processos transversos das nossas vértebras. Aqui a gente consegue relembrar os rotadores, né, que vão dos processos espinhosos até os processos transversos, só que eles descem de 1 a 2 níveis, e os multífidos, que também vão dos processos espinhosos até os processos transversos, porém eles descem mais níveis, né, eles pulam mais vértebras, entre aspas. E aí, para a gente acabar, a gente precisa falar de trígonos que a gente consegue verificar na região do dorso e da nuca, mas principalmente do dorso, nessa região que a gente está estudando do corpo. Então, o primeiro trígono que a gente vai ver é o chamado trígono lombar superior. E se a gente tem um superior, provavelmente a gente vai ter um inferior, tá? Que eu vou mostrar depois. O trígono lombar superior, ele vai ser limitado pelas seguintes estruturas. Então, a gente vai ter a margem inferior da 12ª costela. Então, é a margem inferior da 12ª costela. O músculo serrátil posterior inferior. Então, esse músculozinho aqui, que é o serrátil posterior inferior. O músculo oblíquo interno do abdômen, que é esse daqui. Músculo oblíquo interno do abdômen. E o músculo quadrado lombar, que na verdade vai fechar vai ser, na verdade, a base desse quadrilátero ou desse trígono lombar superior. Qual a importância de estudar esses trígonos e esse trígono superior especialmente? É que nessa região aqui a gente tem o trígono lombar superior, que é o que eu estou explicando, e depois a gente vai ver que tem um inferior. Nesses trígonos é comum a gente encontrar hérnias. E no trígono lombar superior, especificamente as hérnias de Greenfeld, que na verdade são protusões de gordura peritoneal, com ou sem conteúdo visceral, que vão se dar inferiormente à 12ª costela, que está fazendo, como a gente já viu, está limitando, está sendo uma margem do nosso trígono. Então, essas protusões, que podem ou não conter algum conteúdo visceral da nossa cavidade abdominal, elas vão se dar inferior à 12ª costela.
Essas hérnias, elas podem ser causadas por fatores congênitos, como alguma normalidade muscular, então, não sei, deu algum erro embriologicamente no feto, que a pessoa nasceu assim, e daí ela vai ter essa hérnia, mas também essas hérnias podem ser adquiridas em um pós-operatório, e a probabilidade delas acontecerem, ela vai se dar com relação à idade, então quanto maior a idade, essas hérnias tendem a aparecer mais, e também aos nossos esforços, quanto mais a gente se esforça. São encontradas raramente, então embora elas possam acontecer, é muito raro delas acontecerem, e na maioria das vezes a gente consegue fazer um procedimento cirúrgico para retirar essas hérnias. Os sintomas normalmente incluem dor nas costas e alguns sintomas digestivos, porque elas estão relacionadas com a nossa cavidade abdominal, ainda mais se vierem com conteúdo visceral dentro. A gente também tem aquele trígono, que eu falei, o lombar inferior, e ele vai ter como limites o latíssimo do dorso, né, ou grande dorsal, que é aquele músculo da camada superficial bem grande que a gente viu, o oblíquo externo do nosso abdômen e a nossa crista ilíaca. Então, latíssimo do dorso, oblíquo externo e crista ilíaca. Essa área aqui, ela também, assim como no trígono lombar superior, é uma área de fragilidade lombar, em que a gente pode ter a ocorrência de hérnias. Ó, então aqui a imagem dos dois trígonos que podem ter formação de hérnias, daquelas protusões de gorduras que a gente vai ter nos trígonos. O último trígono, que é um trígono bem importante, principalmente para clínica, quando a gente vai fazer exame físico no paciente, que é o chamado trígono da ausculta, né? Que a gente pode realmente colocar o nosso estetoscópio nessa região e tentar auscultar. Ele também é chamado do trígono da oitava costela, e ele vai ser limitado medialmente pela borda inferolateral do músculo trapézio, então aqui a gente consegue ver o músculo trapézio, então a borda medial e lateral do músculo trapézio, lateralmente pela margem medial da nossa escápula, então aqui a gente consegue ver a escápula, e a base dele, a base inferior, se dá pelo músculo latíssimo do dorso, e o assoalho desse trígono, que aqui a gente não consegue ver, vai se dar pelo romboide maior. Então, ó, aqui o trígono, a gente consegue ver, determinando esse trígono, o trapézio, o músculo trapézio, que vai até aqui também, ó. A gente consegue ver a borda medial da nossa escápula, o latíssimo do dorso, e como assoalho, a gente vai ter o romboide maior. Bem, pessoal, essas são as minhas referências. Muito obrigada!